A gente é Suval Cabral e esse é o programa Olho Olho aqui, na TVI, TV Itabuna. Hoje nós vamos, nessa edição, abordar uma questão que não é muito trivial na comunicação. A gente normalmente ou evita ou não tem muito interesse de abordar, que é a questão da morte, que é a questão do sepultamento de um cadáver, né? É de um velório de uma pessoa falecida. São momentos dramáticos, tristes, mas carregados de simbolismo, de rituais, de tradições, que muitas vezes são distintas em funções das denominações e das religiões. Eu passei muito tempo, mais de 8 anos, morando em frente ao cemitério, ao Campo Santo aqui de Itabuna. 8 anos, eu morava no segundo andar, eu tinha um janelão, eu tinha um portão e ficavam abertos. E talvez isto era a minha forma de demonstrar minha tranquilidade em relação a essas tradições de visagem, de fantasma, essas coisas que eu particularmente nunca acreditei. E eu me recordo que muitas vezes eu estava no bairro Santo Antônio e para vir o retornar à minha residência, eu tinha que fazer um retorno enorme se eu não cruzasse o cemitério. E como o cemitério na época não tinha esses muros altos que tem hoje, eu muitas vezes, meia-noite, 1 da manhã, 11 horas da noite, né, eu atravessava o cemitério. Né, e às vezes a minha esposa até ficava arredia, não queria, porque ela temia. Eu falei, fique tranquila, não devemos temer os mortos, e sim os vivos. E com isso, faz parte da minha história essa realidade, que não foi uma ou só 2 vezes. Mas, certa feita, eu estive no velório, eu estava, na verdade, passando e vi muitas pessoas conhecidas. E, na dúvida, eu quis entrar no cemitério, onde já estavam centenas de pessoas, algumas dezenas conhecidas minhas. E aí, na minha curiosidade para saber quem era, né, ali a pessoa que estava sendo sepultada, e aí eu fui informado, aí fiquei um tempo lá, fiquei um tempo ali, e aí me aproximei do meu querido amigo César Brandão, que é espírita. E aí eu vi um negócio diferente, porque eu já tinha visto centenas de sepultamentos, em função até de morar em frente ao cemitério. Centenas, e todos com desespero, gente querendo morrer, gente que dizendo que queria ir também, gente se jogando no buraco, gente... Enfim, eu já vi uma muvuca que você nem imagina nos sepultamentos. Mas naquele, eu não via uma pessoa chorando. Eu não via ninguém com aquela cara de triste. E olha que tinha umas 300 a 500 pessoas. É como se eu estivesse ali num cerimonial, num café da manhã, num encontro de amigos, né? E nunca em um cemitério, num momento de sepultamento. E esta minha dúvida fez com que eu perguntasse para o César Brandão por que, ô César, essa pessoa que morreu, parece que ela não era boa pessoa, não. Quando eu não estou vendo ninguém chorando, e ali estava a família, tinha filho e tudo. Aí o César Brandão foi me explicar. Ele, ali só tinham pessoas espíritas, né? A família da pessoa que estava falecida era espírita, e que os espíritas não recebem a morte como uma coisa de dor, sabe? Como um motivo de desespero. A morte é uma consequência, né, da vida, e as pessoas partem, segundo eles, para um outro plano, para uma forma de evoluir em outras existências, coisa que eu particularmente não creio. Mas é da crença deles, a gente tem que respeitar. Mas só aí eu tirei a dúvida, né? Porque eu sempre tive uma ideia de que no momento de sepultamento, o que a gente tinha que testemunhar e ver era desespero, choro, grito, essas coisas todas. Entendeu? E eu vi até porrada no meio de... Né? Porque às vezes aparecia mais de uma viúva no sepultamento do indivíduo. Então as histórias são muitas. E eu falei, rapaz, se tem uma pessoa em Itabuna que pode destrinchar um pouquinho essa situação, né? É o Paulo Preto. Paulo Preto, que é agente funerário, né? Uma pessoa tradicional do município, muito querida, muito conhecida, e que já está há muito tempo nesse ramo. E eu falei, vou levar para os meus telespectadores as minhas dúvidas, ou melhor, dirimir as minhas dúvidas e um pouco, né, retratar essa questão desse momento que é dramático, na verdade, né? Que é triste. Que quando você perde uma pessoa que você ama, essa coisa transcende a religião, né, o equilíbrio emocional, né? Você não tem como você manter a racionalidade, porque você está ali numa situação que você perdeu alguém a quem você tinha, né, para abraçar, para beijar, para conversar, para brincar, se divertir, enfim.
Ali é uma história que se encerra no plano terrestre, né? Dali para frente, há um desconhecido. Os mistérios da vida, eles são fáceis de serem decifrados. Não há absolutamente nada que aconteça em vida que não tenha suas explicações lógicas, às vezes científicas, às vezes na questão da noção mesmo dos acontecimentos. Mas o mistério de verdade está na morte. Talvez por isso o desespero, né? Talvez por isso o choro, né? Não somente em função da perda em si, mas dos mistérios. Para onde está indo? Né? É de fato uma devolução no contexto de que do pó vieste e para o pó retornarás? Né? É um desígnio de Deus, porque está escrito que não cai um fio de cabelo da cabeça de uma pessoa que não seja da vontade de Deus. Então existem situações que naquele momento, né, é que acaba gerando conflitos, dúvidas. Para aqueles mais religiosos, aqui eu citei o caso dos espíritas, há uma situação de conformismo, de resignação. Mas para aqueles que não professam religião nenhuma, talvez a dor seja maior e, como consequência, o desespero também. Então, nós vamos querer saber do Paulo Preto o que é que realmente tem acontecido, né, no contexto de toda essa história que ele tem como agente funerário. Mas antes de saber das suas histórias pitorescas, que eu não tenho dúvida que devem ser muitas, a gente vai querer saber quem é Paulo Preto. Por que o nome de Paulo Preto? Por que Paulo Preto, agente imobiliário? E por que Paulo Preto ainda permanecendo nessa profissão? Eu quero saudar o meu querido amigo Paulo Preto com o meu bom dia. Bom dia, Paulo Cabral. Paulo Preto, eu cheguei em Itabuna em 73 e fui trabalhar no centro comercial. Descarregador, engraxate, lavador de carro. E, de repente, eu morava no Santo Antônio e, naquela época, a gente fazia, não perdia velório, né? A gente fazia aquelas fogueiras na porta, e contando piada, e eu amanhecia o dia em velório. E um funcionário da funerária, na época, me encontrou em vários velórios. Quando ele chegava com o corpo, eu já estava lá. Ele ia para fazer o cortejo, eu já estava lá. Ele disse: Rapaz, você dá para trabalhar em funerária. Eu digo: Rapaz, nunca trabalhei. Você tem carteira de motorista? Tenho. Aí me convidou para mim ir a uma funerária em Itabuna. Já, inclusive já fechou, né? Funerária Santo Antônio, onde eu comecei. E cheguei lá, me apresentei aos proprietários. O senhor não tem medo, não? Eu digo: Não. Então o senhor vai começar a trabalhar hoje. Aí fui trabalhar na funerária Senhor do Bonfim, que fica na subida do Hospital Santa Cruz. E lá eu fiquei, e aí já estou com 37 anos nessa caminhada, Val. Essa caminhada fez com que você entrasse e permanecesse. Mas o que é que motivou você continuar? Porque você falou de como você entrou, né? O que é que fez? A coisa é por conta de que há uma renda boa nela, você não tem outra profissão. O que é que está fazendo você permanecer já, o quê, há uns 30 anos já? Como 37 anos já. 37 anos. O que é que fez você entrar, você já falou, mas permanecer? O Val, a gente, eu tenho uma parte muito sentimental, é, eu gosto de acolher as pessoas. E de repente, quando eu entrei nesse ramo, eu vi que Deus me deu um dom para isso aí. É por isso que eu continuo até hoje nesse ramo, inclusive hoje já tenho a minha, né? Abri em 99 e tô aí, continuo até o dia que Deus também me convidar para me partir para a vida eterna. É isso aí. Nós sabemos que existem entre as opções de preços de uma urna fúnebre valores que passam até de um veículo de popular. Você, na sua funerária, tem esse tipo também de urna? Ou Tem, seja, de um preço que é popular para um preço que é aristocrático, que é tem. muito alto? Hoje, Val, uma urna, a mais simples hoje, ela custa na faixa de R$ 1.500, entendeu? E a mais cara, 30 mil, R$ 30.000, Com 30 mil dá para comprar um carro popular. com certeza. E tem cliente para isso, para esse tipo de preço, Tem. Paulo? Inclusive, essa urna é da que foi sepultado o nosso querido Ayrton Senna, né? Ela é uma urna eterna, o nome dessa urna. Ela custa hoje R$ 30.000. É eterna por causa do material utilizado? Ela é uma madeira, né? Toda na madeira. É uma urna diferenciada. Ela é toda talhada. É por isso que tem esse preço.
Ô Paulo, e aqueles... Eu já vi lá na sua funerária caixões com escudo de time de futebol, de Flamengo, de Vasco, de Fluminense, de Botafogo. Ou seja, tem para todos os gostos, né? Do torcedor, enfim. Porque os fabricantes de urnas funerárias, eles descobriram que tem uns apaixonados por futebol. Aí eles criaram o escudo, tá, do time. E tem um católico que é devoto de Santo Antônio, né? Aí tem a foto na tampa, na sobretampa da urna, né? E tem o evangélico, que é uma Bíblia. E aí os fabricantes, cada dia mais que passa, inclusive agora eles estão querendo lançar o de casal, porque chega o momento de estar o corpo ali na urna e alguém, no caso o homem faleceu, a mulher me leva, eu vou junto com você. E os fabricantes já estão pensando em fazer urna de Não, isso casal. é brincadeira. É, É anedota. O que eu imaginei foi o seguinte, às vezes tem um acidente de veículo, um exemplo. Aí morreu o casal. Ao invés de serem sepultados separadamente, aí uma urna só para ambos. Eu imaginei isso. Mas é isso que eles querem fazer nesse sentido, né? De, no caso, um acidente, né? Falecer e eles dizem que agora querem lançar, estão estudando isso aí, né? Para fazer urna de casal. Legalmente é possível? Você que entende Eu, dessa legislação? eu acho que não. Legalmente não é porque nunca existiu sepultar uma pessoa na mesma, Duas pessoas na no mesma mesmo... cova. O caixão teria que ser maior também, né? No caso, justamente, ia ser urna Mais maior. No larga. caso, o mausoléu, catatumba, tem um primeiro andar e o segundo. Entendeu? Não é. Acho difícil, é A fabricante isso, né? Quintabuna, nunca se ouviu falar disso, né? Não. Quintabuna Ô não Paulo, existe. e as histórias, assim, por exemplo, eu conheço uma história de um cidadão da Mangabinha, que você deve saber quem é, que ele está vivo, mas já comprou o caixão e o caixão fica na casa dele. Tem muito dessas histórias aqui com você também? Aqui só tem ele, né? É nosso amigo Edida, né? Da Mangabinha Mecânico. Inclusive, ele, na época, ele disse, rapaz, vou botar um caixão dentro de casa. Que disseram a ele que quem bota o caixão dentro de casa demora de morrer. E ele está demorando, está E ele tá vivo. demorando de morrer. E aí ele tem esse caixão dentro de casa até hoje. Eu soube que ele troca de vez em quando, né? Sempre ele vai lá na funerária desse amigo dele. Rapaz, embora eu trocar, bota esse aí pra vender, eu vou levar outro. E ele sempre fica nessa aí. E Dida tá vivo até hoje. Parece que ele já foi até motivo de reportagem numa rede de televisão nacional. Não, É inclusive, inusitado isso. a gente funerária demora de morrer, viu? A gente foi. É, É verdade, anão e. Não. Né? Eu tive o prazer na época, né? Não é prazer, A tarefa, né? a tarefa. Incumbência. Porque eu tenho 37 anos, tem pessoas que é mais velho no ramo do que eu, não aqui em Itabuna, fora daqui, que me disse, ô Paulo, eu nunca fiz um enterro de anão. Eu disse, rapaz, eu fiz, em Itabuna. Eu trabalhava na época, não sei se foi na funerária Cristo Rei, eu fiz na época. Ô Paulo, o sepultamento de um anão, ele vai numa urna fúnebre de criança ou de adulto e lá bota... Não, é o mesmo de adulto. Meio de adulto. É o mesmo de adulto. Não é preciso fazer uma específica para anão? Não, é o mesmo de adulto. Então, essa história de que anão não morre não tem fundamento. Até porque Nelson Ned morreu. Mas é difícil. É igual o maçom. O maçom, o caixão dele é diferente. É todo preto, as alças dourada branca, né? E tem um símbolo da maçonaria na sobretampa do caixão. Então, se morrer se morrer hoje um maçom, você tem produto lá para... Tem um produto, Eu até brinco, viu, gente, com alguns amigos meus em relação ao Paulo Preto. Falo, olha, aproveite que Paulo Preto está fazendo promoção hoje, viu? Hoje. De repente, você pode precisar amanhã. Vai lá que ele dá até 90% de abatimento. Mas na piléria, você deve ter alguns casos, eu também tenho alguns. Vamos levar para o nosso telespectador alguns casos pitorescos? Você vai citar um e eu cito outro. Embora eu não seja agente, mas como eu sou viciado em enterro, né? Eu não deixo um amigo meu ser sepultado sem eu estar lá, inclusive para falar. Que tem duas pessoas que são habituais, né, em fazer discurso. É eu e o Paulo Lima. Eu e o Paulo Lima sempre estamos aí, até sendo buscados. Eu recebo ligação, Val, fulano tal morreu, vai lá, você vai ter que falar e tal, e a gente vai. Paulo Lima também não deve ser diferente, né? As pessoas sempre buscando ele para falar. Então a gente conhece muitas histórias, muitas histórias.
E por conta deste fato, nós vamos levar para o nosso telespectador, assim, algumas histórias pitorescas. Você conta uma e eu conto outra. Inclusive, você falou sobre isso aí. Eu, na época, né, desse sepultamento, eu acompanhava muito seu Duque. Ele, depois de Oduque, Paulo Lima, depois você. Felizmente vocês são muito inteligentes nessas horas difíceis de dor, que eu acompanho muito. Sou muito admirador do seu, viu, Val? Obrigado. E, no meu entendimento, e o de Paulo também, né? É, esse é o momento em que a família tem que ouvir palavras de consolo. É um momento muito triste. É um momento, olha, eu vou contar um caso muito rápido aqui. Eu fui buscado por um amigo para fazer um discurso no sepultamento de alguém que era muito ligado a ele, mas que eu não conhecia. Aí eu falei, mas amigo, como é que eu vou fazer um discurso para uma pessoa que eu não sei nem o nome, não conheço a pessoa? Não, mas você é desenrolado, você vai... Mas não funciona assim não, rapaz. Como é que eu vou num sepultamento de uma pessoa, falar de uma pessoa que eu nunca vi, não sei o nome, não sei de nada? Me dê pelo menos 4 informações aí. Aí ele me deu, né? Me deu as informações e tal. O nome, o casal era José e Maria. O cidadão era José, seu Zé. Aí o Zé, ele já não vivia bem com a esposa, né? Eles já eram separados, mas morando na mesma residência. E a informação que eu tinha é de que eles eram muito conflitantes, as relações dele lá, né, com a família e tal. Era uma pessoa muito rígida, muito conservadora. E aí, quando eu fui a esse sepultamento, me antecederam umas 4 pessoas na fala. E eu percebi que eles não estavam conseguindo ter ouvido, que era uma gritaria, um chororô desgraçado, cara. Aí, quando me chamaram para falar, eu me dirigi à viúva, né? E perguntei, tá achando por quê, dona Maria? Qual é o problema? Todo mundo pode chorar na mesma hora. Todo mundo começou a me olhar com área de raiva. Assim, imagina, chega um ambiente dele, tá achando por quê? Olha que pergunta imbecil, a princípio, né? Sem Aí, conhecer sem conhecer, eu você. falei, dona Maria, eu conheço a senhora, conheço a história da senhora e do seu Zé, conheço. Eu levei o discurso na terceira intenção, entendeu? Levando num contexto, e aí a pessoa que me chamou, e eu conversando, eu olhando pro semblante dele, e eu percebi uma apreensão, ele preocupado, entendeu? Vai falar besteira, vai sair corrido daqui. E moral de história. Eu falei, dona Maria, eu conheço a senhora, conheço a história da senhora, sei que a senhora é cristã, assim como a grande e esmagadora maioria das pessoas aqui. Esse não é um momento de choro, dona Maria, esse é um momento de regozijo, porque nós estamos cumprindo, vendo ser cumprido aquilo, o que Jesus prometeu, o que Deus prometeu, que é o retorno ao pó. Né? Nós estamos aqui de passagem, o mundo nosso eterno não é esse. Né? Seu Zé era cristão, né? A senhora é cristã. Então esse é o momento da gente aceitar os fatos. Né? Ele está voltando à casa do Senhor. Né? Aí, e aí as pessoas ouvindo, eu desenrolando a conversa nesse contexto e tal, e todo mundo calado, calado e olhando para mim, alguns olhares, assim, tendenciosamente furiosos e tal, viu? Porque não tinha ainda visto o desfecho, né? De falar, não, é, nesse exato momento você já está lá no céu, tá? Já está do lado de Deus, tá? Vai para a casa dele, e nós também iremos. Não tem ninguém aqui que vai escapar desse desfecho, né? Está escrito lá, do pó vieste, para o pó retornarás. Né? Não é coisa minha, é coisa da Bíblia. Nós temos que acreditar naquilo que Deus prometeu. E Deus nunca cumpre o que promete. Mas, e todo mundo calado. Aí eu falei assim, agora, dona Maria, se o choro for de saudade, por a senhora saber que, por exemplo, hoje à noite, amanhã, depois da manhã, nos tempos que virão, a senhora não vai ter mais com quem brincar e brigar, sabe? Com quem ser feliz, né, e ter dificuldade de relacionamento, porque uma vida conjugal é feita de altos e baixos, nem sempre a gente está bem com o cônjuge, às vezes a gente se sente pirraçado, injuriado, e os conflitos são normais no casal, porque já sabia dos problemas, né? Então, mas no contexto, o que foi aquela pessoa? Aquela pessoa foi a base da família, sabe? Os filhos vieram daí, os netos vieram daí. Aí eu comecei a falar isso e eles começaram a chorar. Voltaram a chorar, entendeu? Eu falei, assim, o choro é de saudade, não tem mais o abraço, o beijo, a presença da pessoa, a segurança da pessoa ali, sabe? Participando do cotidiano e tal. Aí sim, o choro é humano. Aí vale a pena chorar, dona Maria. E aí ela começou a chorar. E o povo começou a chorar e até o meu discurso, sendo aplaudido.
É bom esse negócio. O poder da palavra, sabe, é extraordinário, sobretudo em momentos assim, em momentos difíceis. Porque, Paulo, você já deve ter testemunhado, eu diria que centenas, talvez milhares de situações, da palavra fazer a diferença no sepultamento. Né? Acalentar as pessoas, acalmar as pessoas, abrir a cabeça das pessoas. Porque esse é um momento inevitável, todos nós vamos passar. Os coveiros serão enterrados, os agentes funerários serão enterrados, os anões estão sendo enterrados. Né? Então, é inevitável. Né? Não tem para onde você recorrer que não seja a resignação, aceitar. Né? Minha mãe tem 33 anos de falecida e até hoje eu sofro e choro a falta da minha mãe. Mas é humano, porque isso é humano, sabe? E pelo amor que eu sinto pela minha mãe, todos nós sentimos por nossas mães, o que é que nós quereríamos? Nós quereríamos que nós fôssemos primeiro, né? Nós quereríamos que Deus, né, ao levar a minha mãe, ou nossa mãe, levasse primeiro a nós. Mas não é assim que funciona, né, na maioria das partes. A cronologia da existência humana estabelece que vão os avós, vão as mães, depois vão os filhos e os netos. Essa é a cronologia. Né? Mas são muitos casos. Eu vou contar um outro depois de você contar mais um. Inclusive, Val, esse momento de um sepultamento, eu criei na época, inclusive hoje já tem concorrente meu que está usando, um som. É porque é um momento difícil que você não tem palavra. Quando a gente perde nosso ente querido, não tem palavra que, naquele momento, vem um abraço, aquele Deus conforte, Deus deu um bom lugar, ele já está ao lado do Pai. Mas mesmo assim a, a pessoa, né, tá com o coração. E aí eu criei, inclusive essas músicas de Padre Zezinho, e até o CD do nosso amigo Goizinho, né, que eu gosto de passar no cortejo. E hoje não precisa nem mais eu botar o carro. As pessoas quando chegam na loja para escolher, resolver o funeral, já dizem, ô Paulo, e o carro com som tá aí? Eu digo, tá. Quer dizer, no momento que faltam as palavras, aquela música fortalece, né? Fortalece os familiares, os amigos, Você a faz uma pessoa que tá ali. seleção das músicas. Né? Você vai pela mensagem, uma mensagem de Mensagem, conforto para as famílias. conforto, aquelas músicas de Padre Zezinho, né? Que Goizinho canta. Eu tenho um CD de Goizinho e eu passo. Eu já vi muitas vezes, muitas vezes. E é emocionante. Se é emocionante para quem está acompanhando, né, o sepultamento de um amigo, né, de um amigo de um familiar, coisa parecida, imagine para a pessoa diretamente envolvida. Porque tem músicas que tocam, tem músicas que falam tudo o que a gente não precisa expressar. E aí você Com cita certeza. O Padre Zezinho tem canções que são pertinentes para esse momento. Né? Certeza. E na voz de Goizinho aí, né, aí Realmente. fica bem melhor. Mas assim, tipo, a gente sabe que é um momento difícil e não é barato. Né? Porque hoje tudo é caro, né? Você falou de 1 milhão, R$ 1.500, o caixão mais barato, mas o valor não está só aí, né? Não tá, Você paga vem taxas e mais cemitério, taxas. Né? E taxa de quando há, velório. no seu caso aí, quando há aquela família que não tem condição de pagar os R$ 1.500, mas que o ente querido tem que ser enterrado, qual é o seu procedimento? É, inclusive, Val, hoje, há muitos anos, né? As prefeituras, a assistente social, hoje os prefeitos liberam uma cota, né, para as funerárias e a funerária dá toda assistência. Fica aquele serviço pela assistente social. Mas você não tá, você está há 37 anos. Quando não havia isso, como é que você agia? Agia naquela época, Val, os vizinhos faziam vaquinha, eu também já ajudei muito. Diminuía o valor? A própria comunidade Tabuna, que sabe disso. Aí, naquela época, um caixão, um funeral ficava por R$ 200, 200 cruzeiros, né? E aí o pessoal corria, aquela coisa toda. Ô, Paulo, consegui aqui Metade. R$ 80, 120, aquela coisa assim. Digo, não tem problema não. Deus me dá em dobro. E foi aí que, graças a Deus, né? O que eu fiz, hoje é onde é que eu tô. Né? Deixa eu contar outro caso aqui, rapidinho, envolvendo Paulo Lima. Paulo Lima. Paulo Lima, esbaforido, subiu a ladeira do cemitério, porque ele tinha que fazer um discurso,
para uma pessoa que era amiga dele, né? E aí ele entrou na primeira sala do velório lá. E, por coincidência, ali estava um cidadão que era conhecido como ex-gay. Vovô ex-gay. Era um cidadão já idoso, mas ele era homossexual, embora tivesse família e tal, entendeu? E ele começou o discurso pensando que aquela sala era do funeral da amiga, né? A pessoa dizendo que era uma grande mulher, né? Uma pessoa de empoderamento inquestionável, e falando que era mulher, que era mulher, que era mulher. Aí o neto do cidadão chegou no ouvido dele e falou: o cidadão está desrespeitando meu avô. Né? Meu avô é homem, meu avô não tem nada a ver com mulher. Eu pensei que ele falou: não, o velório que você está esperando aí tá ali, está saindo ali agora. Quer dizer, era do lado, né? Era do lado o velório da mulher. Então, ele pediu desculpa e saiu correndo lá e foi fazer o discurso no momento do sepultamento. Então, são muitos casos pitorescos, muitos que eu conheço, porque frequento muitos velórios e tal, mas você também deve ter mais algum aí. Eu tenho uma que, logo quando eu entrei no ramo de funerária, e a gente trabalhava, eu e esse colega meu até partiu para vida eterna, foi o que me botou no ramo na época. E a gente trabalhava na funerária Santo Antônio, né? Aí de repente a gente foi pegar um corpo na Santa Casa. Aí quando a gente chega lá, aí vestimos o corpo. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, a gente volta em seguida. Coisa... Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Estamos hoje batendo um papo com o Paulo Preto, né? O Paulo Roberto, mais popularmente conhecido como Paulo Preto, ele que é agente funerário. E, assim, tipo, o objetivo nosso desse bate-papo foi levar ao nosso telespectador o que é que efetivamente acontece no dia a dia, né, de um profissional do sepultamento, de alguém que cuida né, nesse momento difícil na vida da família. Mas, Paulo, a gente sabe que quando a família lhe procura, o corpo muitas vezes ainda está no hospital ou no Instituto Médico Legal, né? O seu trabalho começa a partir daí, ou como é que funciona? Bote aí os passo a passo, desde o primeiro momento em que chega o familiar para requisitar seus serviços. A família chega na loja, faz o orçamento e fala onde é que está o corpo. Se tiver no ML, a gente vai lá, espera ser liberado. Depois liberado, a gente bota numa urna, traz para a sala de arrumação e a gente prepara o corpo, né? Tem um corpo que precisa fazer uns curativos, né? A gente
faz curativo, faz maquiagem, veste. Se a família quiser uma roupa, trazer de casa, a gente veste de casa, senão a gente tem na funerária. E a gente faz aquela preparação de corpo e leva para o destino ou deixa no velório. Ô Paulo, e naquela situação, por exemplo, eu me lembro que Beto Capucho, ele faleceu, mas a família estava chegando em viagem e o corpo teria que ficar um tempo a mais daquelas 24 horas que são exigidas. E aí se colocou formol no corpo. Formalizar o corpo. Você também faz A procedimento? gente faz formalização. É você mesmo que faz ou tem um profissional que você mesmo faz? Também tenho uma equipe que trabalha comigo que faz também. E aí você citou maquiagem. Às vezes a família quer ali um tratamento para dar uma feição melhor para o cadáver. Também... Porque a maquiagem, geralmente, a pessoa, quando chega a óbito, né? Ficou muito tempo no hospital, ou foi um acidente, ficou umas marcas no rosto. Aí a gente faz aqueles curativos, faz uma maquiagem para cobrir. Ô Paulo, e aqueles acidentes em que as pessoas estão todas destroçadas, não tem mais absolutamente nada? Como é o procedimento? Aí a gente vai tentando refazer o rosto, a gente tenta refazer através de atadura, algodão, até com cola mesmo, entendeu? E quando não há condição nenhuma, é fechar mesmo o caixão? O caixão fica fechado. Já aconteceu essa situação? Já aconteceu. A gente chega, pede aos familiares uma foto, bota em cima da tampa da urna. Eu tenho um caso em 1981, 6 familiares meus morreram num acidente ali em São José da Vitória. Um Fiat bateu no Monte da Itapemirim. 6, não sei se foi com você, e quem pode dizer isso tudo foram meus avós, mas foram 6 familiares meus falecidos num só acidente. E assim que a gente foi informado do ocorrido, a gente se deslocou, né, até o ambiente, e lá a gente percebeu que não tinha um corpo inteiro, não tinha como, foi um negócio assim. Aí, nessa situação, como é que funciona? Quando tem 6 corpos ali, sabe, você não sabe identificar, porque todo mundo é de uma cor só e tal, quem é mulher, quem é homem, enfim. Como é que funciona no antes do sepultamento, para a preparação? Nesse momento aí do acidente, aí a gente está ajudando, né? A gente ajuda o pessoal da Polícia Técnica, entendeu? Sim. Aí o perito está ali presente e a gente vai tentando junto com o Corpo Bombeiro. Mas para identificar para ele, de quem é essa perna, de quem é esse braço? Tem essas situações. Ou não tem, só amontoa tudo lá e... Não, vai tentar fazer um quebra-cabeça. Entendeu? Os peritos não, bora aqui. Eles tiram foto e a gente ajuda, né? Porque tem o auxiliar de necrópsia que acompanha o pessoal no rabecão e a gente fica fazendo, dando ajuda, né? Que chega o bombeiro e tal. Inclusive, eu hoje não, mas antigamente eu fazia parte de ajudar a fazer necrópsia no ML aqui. Ô Paulo, e aquela situação assim de você estar diretamente envolvido? Pois seus pais são vivos? Teve alguém na sua família que você mesmo tem que providenciar o sepultamento? E como foi isso e qual o sentimento do agente imobiliário e funerário nessa situação? Ô Val, eu já passei por essa situação e é difícil. Inclusive, os agentes funerários nesse momento são todos unidos. Não deixa a gente fazer. Eu mesmo teve uma situação com meu irmão aí em Bicuí e eu fui até o local. E aí quando eu chego no local, o pessoal do DPT de Tapetinga me conhecia, do ramo, e aí ele, pô, Paulo é seu irmão? Não, você não vem não, fiquei, e não deixou eu. E aí eles pegaram, tiraram, botaram no rabecão, aí levaram pro ML, eu fui pro ML Tapetinga, aí 2 agentes funerários aqui e um de Tapetinga, não, deixa que eles meio fizeram, botaram no chão, eu vim em outro carro acompanhando. E já houve situação assim de você estar tão penalizado, envolver-se emocionalmente, ou o fato de você já estar enfronhado nessa atividade por muitos anos, você se torna uma pessoa insensível, não se emociona? Já tiveram situações de você chorar
no sepultamento? Já que é difícil, Paulo, porque os familiares, tem família que mantém calado, mas tem família que usa as palavras e toca no coração da gente. E aí a gente também somos frágeis, somos humanos, a gente sente naquele momento. Você quer ver uma ideia que um filho, uma filha chega assim, e diz, e agora? Vou ficar sem você, minha mãe. Quem é que vai botar meu almoço? Quem é rapaz? Aquilo toca Baixa o muito. coração, né? Com certeza. E eu tenho visto, assim, uma coisa que me deixa penalizado, e às vezes não é nem no momento do sepultamento em si, mas até eu comecei na comunicação como repórter policial. E uma das coisas que mais me pesava no peito, mais cortava meu coração, era ver o desespero de uma mãe diante do cadáver do filho adolescente que foi assassinado, que estava envolvido com droga. Já se deparou com situações assim? Já. Realmente, e na hora que ela chega no local, e aí ela quer pegar, quer levantar, diga que é mentira, meu filho está vivo, quer dizer, entra em desespero, e o pessoal começa a pegar tal, não, tem que esperar o pessoal da polícia técnica chegar, não pode pegar tal, mas a mãe é mãe. Mãe e pai, eu já vi pai também mãe fazer. Pai. É uma situação difícil. E eu sempre falo o seguinte, só tem para mim 2 momentos difíceis. Enquanto estiver no velório, na residência, quando estiver velando, a gente está ali, o familiar tem esperança daquela pessoa levantar daquele caixão. Quando sai dali que você disser, agora não volta mais. A ficha cai. Aí vai indo. Quando chega no cemitério, o que fecha, joga a terra ou tampa a gaveta. É a que realidade. você está e você dizer. Ô Paulo, eu, sobretudo final de semana, domingo, às vezes eu me debruçava sobre o parapeito do apartamento onde eu morava e via o que acontecia no cemitério, né? Eu tinha uma panorâmica generalizada do cemitério. E eu já vi situações. Uma vez eu vi cinco caixões, né, chegar no caminhão, o caminhão entrava, na época entrava, não sei se ainda entra no cemitério, e só terem os coveiros para fazer o sepultamento. São indigentes. Além de gente, é porque os corpos que ficam na geladeira, a lei tem dá direito, né? O ML é o Estado, né? Sepulta com de 30 dias em diante já tem direito de sepultar. Como indigente. Porque esse corpo pertence ao Estado. Como indigente, você já viu alguma situação de uma mudança de fazer a exumação porque foi identificada a pessoa e fazer um outro sepultamento ou nunca aconteceu com você? Já aconteceu. Já eu participei de um que, inclusive, na época estava acusando que 2 pessoas tinham atirado. E disseram que era uma, mas aí disse que foi 2 que atirou. Isso aí foi... Aí teve a justiça, pediu a exumação. Aí eu acompanhei o pessoal da perícia, fui estar lá. E aí realmente, quando que os coveiros tiram, que a gente vai para aquela parte onde estava o projeto, realmente ainda estava defeito. E aí tiramos da bandeja esse corpo, lá no complexo, no cemitério Campo Santo aqui, sim, da Bona. E aí o doutor, na época foi até o doutor Carlos Porto, foi lá, tirou o projeto, levou para o complexo policial. Eu acompanhei uma filmação. Assim, nós vamos dar prosseguimento, porque tem muitas histórias para contar e nós temos ainda uns 10 minutos para começar. A gente vai um breve intervalo, é coisa muito rápida, um pelar e um pecar. Tá joia, então... Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, TVI. Batendo papo com o agente funerário Paulo Preto, que tem dado assim, uma narrativa de coisas que aconteceram, né, nesse seu período, né, de profissional dos sepultamentos, e é caso que algumas situações são pitorescas. A gente quer explorar mais ainda, né? Tem algum caso assim, Paulo, que tenha causado em você assim, um sentimento profundo de dor, de sofrimento, como se você tivesse diretamente ligado ao assunto, como se fosse um familiar seu, e que você acabou não podendo segurar as emoções? Ô, Val, eu tenho uma situação que nesses 37 anos marcou minha vida. Eu estava na funerária, na faixa de umas 8 horas mais ou menos. Aí recebi uma ligação da delegacia. Na época não tinha rabecão e um delegado chamou para a gente fazer um levantamento da Mangabeira, na rua principal, pela Getúlio Vargas, né? Próximo ali a pracinha, o Alto da Lua. E eu chego lá, me parei. Tinha uma família que estava se preparando para ir para um aniversário. Aquela menina tinha na faixa de 3 anos, 2 anos mais ou menos. Toda arrumadinha, com aquele vestidinho de bolinha, eu lembro como hoje. Aquele sapatinho branco. Você vê que estava coisa linda, a menina, preparada para ir para o aniversário. De repente, não sei como foi, a família, não sei que situação foi, ela saiu correndo. De dentro de casa para a rua. Aí vai passando um ônibus. Aí ela se bate na lateral do ônibus e cai debaixo do pneu traseiro. E aí ficou o ônibus mais na frente. E a menina ficou sem a cabeça. Passou por cima. Aí eu tive de pegar essa menina para botar no carro da funerária. Depois peguei aquele restinho, eu botei no saco e o delegado para botar junto com o corpo. E aquilo me marcou muito. Desespero da família? Desespero da família, do morador da Mangabinha. E eu também fiquei em choque. Quanto tempo mais ou menos isso? Tem mais de 25 anos. Período, me lembro também de uma coisa muito parecida com isso. E o que mais me penalizou foi o pai. A situação que eu encontrei o pai da vítima. Aquela ladeira que antes da... Não tem da Águia Branca, tem a garagem da Águia Branca, não é isso? Tem. Aí tem uma ladeira, tem uma empresa que vende produtos agrícolas, aí tem uma ladeira íngreme, onde mora ao lado Ronald Cali, parece que tem uma casa ali. Aí tem uma ladeira que é íngreme, que é muito, sabe, íngreme. E aí o cidadão descendo com a lambreta, né? Aí chocou com uma caçamba, um caminhão, ficou só o corpo, passou por cima da cabeça. O negócio horrível, isso marcou, porque o pai não estava desesperado, o pai estava introspectivo. O pai estava pensativo, vendo o negócio, e eu até hoje fico conjecturando, né? O que é que o pai estava pensando naquele momento, sabe? Então existem, dentre as profissões, algumas que são carregadas de emoção.
E foi isso que me fez convidá-lo para esse bate-papo. Talvez seja o agente funerário aquele que está convivendo com esse drama diariamente, né? Diariamente você faz, qual é o ritmo de sepultamento da sua empresa? A gente é 24 horas, na hora Mas que chama. todo dia tem normalmente ou quantos por semana, na média? Às vezes varia. Tem semana, a semana passada mesmo, a gente fez 3 atendimentos. Já aconteceu também de você, num dia só, ter que fazer mais de um sepultamento? Foi quinta-feira. Quinta-feira a gente teve 3 atendimentos. Simultâneo. 3 sepultamentos. Simultâneo. Então, aí nisso não tem como não se envolver, né? Porque a pessoa é pai, é filho, né? A pessoa convive, às vezes, com a família do cadáver, né? E como não se emocionar com isso? Como não se envolver emocionalmente nisso, né? Se ali é uma história que está sendo encerrada, né? Se ali, às vezes, são situações como a que você narrou, de uma tragédia que poderia ser evitada, sabe? De uma consequência absurda, que eu não tenho dúvida que, embora isso tenha passado 25 anos, é um momento que é inesquecível. O resto da vida a família vai viver com aquilo ali. Entendeu? Então, trabalhar como agente funerário deve ser realmente um negócio complexo, difícil. É difícil, porque é por isso que eu disse no início da entrevista, é um dom que Deus dá a cada ser humano. Nem todo mundo está preparado para trabalhar nesse ramo. Das pessoas que trabalham, algumas evoluções aconteceram, algumas mudanças, né, de 20, 30 anos para cá. Por exemplo, chegaram concorrentes seus aqui com planos, né, planos fúnebres e tal. Você também entrou nessa seara? Entrei. Teve que entrar ou... Não, eu tive que entrar porque, inclusive, Paulo, quero aproveitar até essa entrevista e dizer a você que não tem seu plano, faça um plano. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E outra coisa, a situação cada vez mais está mais difícil. Agora, cabe você a procurar uma empresa que você confie, né? Para você fazer seu plano. Já tem muitos anos no ramo também. Porque... Ô, Paulo, e hoje, quanto custaria um plano? É um plano familiar, não é isso? É um plano familiar. Quanto seria hoje? Hoje um plano funerário, hoje é R$45. O titular é mais 9 pessoas. São 10 pessoas. Para você ter ideia, sai R$4,50 por pessoa. Por mês. Quer dizer, Então vale a pena, né? Para ter direito a tudo, né? É velório, é roupa, é flores. Só não tem direito de sepultamento. Porque sepultamento cemitério é particular. Quanto é hoje essa taxa de sepultamento? Hoje, o cemitério, hoje, a cova, aluguel por 2 anos, custa R$380. E a gaveta, R$2.000. O cemitério de Itabuna hoje é particular, né? E para aquela família que não tem condição? Aí, ou o cemitério de Ferradas, ou a prefeitura. E quem tem mausoléu? Quem tem mausoléu paga uma taxa por ano ao cemitério, né? Mais ou menos de quanto essa taxa hoje? Depende do tamanho também, né? Porque tem lá varia, inclusive a gente tem a tabela. É por isso que eu estou falando da Santa Casa, porque a Santa Casa era da Santa Casa Cemitério, não é mais particular. E aí manda a tabela para a gente de preço. Então tem lá R$1.500, R$1.200, R$800, essas taxas de mausoléu. E a pessoa paga quando vai abrir. Na minha família tem um mausoléu, né, no cemitério. E o interessante é que no momento em que ocorrera aquele acidente que eu me referi aqui, dos meus 6 familiares que morreram no acidente, foi implantado no cemitério, me parece que 15 mausoléus muito parecidos, mesma cor e tal, entendeu? E aí eu esporadicamente me deparava com familiares meus fazendo orações e rezas em covas que não era aonde estavam os nossos familiares, né? Porque eram muito parecidas. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei o Cristo Redentor e pintei de verde. É o único mausoléu no cemitério de Itabuna que tem um Cristo verde, é ali onde está o mausoléu da minha família. Foi a única forma que eu encontrei para identificar entre, né, os 15 mausoléus o que efetivamente era da minha família. Hoje eles já estão diferentes. Hoje já não tem, se tiver igual 2 ou 3 dos 15, mas na época eram os 15 iguais. Todos da mesma cor, todos no mesmo formato, e às vezes as pessoas se confundiam, né? E aí eu falei, já sei o que é que eu vou fazer.
Porque eu tinha colocado o Cristo no pontalzinho. Aquele foi eu coloquei. Aí depois eu coloquei um na Praça Getúlio Vargas, na Mangabinha. Tanto que agora, com a reforma, eu procurei a Sônia Fontes, falei, ó, meu Cristo lá tem que ser mantido. E ela realmente manteve. E esse terceiro Cristo que eu tinha comprado era para colocar no Bar da Conceição. Ali na ponta da bifurcação da praça. Quando as pessoas chegam, eu ia botar ali o Cristo. Mas aí, foi quando eu me deparei com essa situação lá de meus familiares. Aí levou, né? botou no A seu feijação eu vou botar lá. Aí está até hoje lá. Existem situações assim no seu ramo de conflitos? Existem disputas ou é tudo organizado? Como é que funciona o atendimento? Ou tem aquele negócio, tal dia é de tal funerária? Como é que funciona isso? Na época daquelas confusão, era muita briga, né? Após os hospitais. Inclusive, a gente chegou ao ponto de ter mais de 30 homens na porta da Santa Casa na época, né? 5 de cada funerária, 3 de outra, aquela toda discussão de preço e tal. Aí foi aquela guerra. Aí, de repente, criamos uma associação. Inclusive, eu fui fundador, fui presidente. E aí foi indo. Acabou a associação. Aí veio esses planos. E outras mortuárias fechou. Foi as que criaram mais problema. E hoje estão a paz. Hoje não tem mais disputa? Não, hoje não tem disputa. Hoje a família procura a loja, né? Não tem um ou dois que ficam na porta dos hospitais, mas hoje é tranquilo. Ó, eu me lembrei de outro caso aqui, Paulo. Era dia 14 de novembro e o dia 15, que era feriado, caía numa sexta-feira. E na época eu era presidente do GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, e eu tinha acompanhado o Dr. Júlio Brito em outras situações que ele dizia assim, olha, vai morrer em 24 horas. Eu já tinha experiência, a AIDS na época era sinônimo de morte, né? Hoje as pessoas morrem de velhice, mas não morrem de HIV, mas na época não, na época eram 6 meses no máximo de vida. Então ele já tinha uma experiência, ele já podia, depois de fazer lá o diagnóstico dele, e dizer para a família, daqui uma semana vai morrer, daqui a 24 horas. E naquele caso específico, ele sentenciou, deve morrer em 24 horas. E era dia 14 de novembro. E era uma sexta-feira, não, era uma quinta-feira. Ou seja, ele ia morrer na sexta. E morrer na sexta nem sempre significa morrer de manhã, de tarde, pode morrer à noite. Aí eu procurei, que já era de costume, né? O setor de assistência social da prefeitura para reivindicar a urna funerária, o caixão, né? E a moça que já me conhecia nesse procedimento, ela estava de férias, alguma coisa parecida, aí estava uma outra que não sabia desse meu envolvimento. E eu cheguei, olha, eu vim aqui, era o doutor Balduino, o secretário. Balduino. Eu vim aqui, o doutor Balduino não estava, eu vim aqui buscar uma urna fúnebre para um cidadão que, né? Aí ela falou assim, e o atestado de óbito, que só dá com o atestado de óbito, né? Eu falei, não, ele não morreu ainda não. Aí a moça olhou para mim e falou, como é, rapaz? Você vem buscar um caixinho de defunto para uma pessoa que não morreu ainda? Quem é que você vai matar? Foi a expressão dela, né? Aí eu expliquei, não, é porque é um cidadão que está desenganado, está para morrer amanhã, como amanhã é uma sexta-feira, pode ser que ele morra à tarde ou à noite, né? É uma família pobre, não vai ter condição. Assim, deixar tudo pronto. Pronto, aí ela acabou se convencendo e realmente me liberou o caixão. Me liberou uma ordem, mas para ser só cedido com atestado de óbito. Era aquela funerária Santo Cristo Reis, que parece que já acabou. Era na cabeceira da ponte. Aí lá vai eu pegar esse caixão com Cantagalo. Cantagalo, da igreja Cantagalo. Ele tinha um Pampa, né? Ele tinha que ser um carro com condições de levar o caixão. Que a gente ia pegar o caixão, para quando o cara morresse, o caixão já está disponível, porque enfim, a gente resolveu pegar esse caixão. Lá vai eu e Cantagalo pegar esse caixão. Aí Cantagalo chega, depois que a gente botou o caixão no fundo, né? Na carroceria do Pampa, aí Cantagalo falou, e aí, vamos para onde? Para sua casa. Você tá maluco, rapaz? Ô Edson, você quer que eu leve o caixão para casa do rapaz que está vivo ainda? Você quer que eu leve o caixão para minha casa que não tem espaço? Sua casa são 3 andares, que a gente bota lá. Deus me livre, de jeito nenhum o caixão lá em casa. A gente teve que voltar, né, e deixar o caixão na funerária. Esse caixão acabou não servindo para esse cidadão. Serviu para um outro que tinha morrido e que não estava no prognóstico de morrer em 24 horas. Portador do vírus da AIDS também. E esse morreu 45 dias depois. Que tinha tido um diagnóstico que iria morrer 24 horas depois. Então são histórias pitorescas, né, que eu acompanho, mas que não tem uma experiência de vida no ramo como você. Você é diretamente ligado, você tem as nuances, você tem os pormenores desses acontecimentos. No meu caso é muito mais superficial.
Mas, enfim, é muita história, né, Paulo? É muita história. Inclusive, eu tenho uma marca, quando eu entrei no ramo também, a gente vestiu um senhor até muito conhecido aqui em Itabuna na época. Aí vestimos ele, botamos um paletó. Mas o necrotério do Hospital Santa Cruz, na época, tinha aquela porra. A duas, né? Sim. Fecha. E aí botei os braços dele, em cima da barriga, e dei as costas. Aí a mão dele escorregou e bateu na porta. E só estava eu e ele de madrugada. Aí eu tentei olhar para trás, correr, gritar e, meu Deus do céu. Com medo de fantasma. Mas realmente da gente. É verdade. Ô, Paulo, eu quero agradecer a sua participação conosco. Você é uma pessoa notável, uma pessoa agradável, uma pessoa enfronhada na sociedade que tem contribuído muito com o seu trabalho para acalentar as famílias num momento muito difícil de suas vidas. Quero agradecer e desejar boa sorte a você, querido. Eu quero agradecer a você, Val, e dizer que é um momento difícil, viu? Realmente a perca de seu ente querido. E a gente tem de estar no ramo preparado para atender a situação e confortar cada um dos familiares. É isso aí. E eu espero que os seus serviços não sejam úteis para mim, para a Barbosinha, por no mínimo mais uns 40 anos. Com certeza. Continue vendendo caixão, mas para a gente não. Tá bom, meu irmão? Tá bom, meu irmão. Fique com Deus. Um abraço, viu? E obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.